Olá, bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós nessa manhã. Amém? Eu quero desejar que você seja muito bem-vindo a essa live da nossa igreja. Estava com som aqui no meu retorno aqui do Facebook. Ia atrapalhar um pouquinho o áudio aí. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Tá chegando aí o pessoal, né? Flávio não. Alex, graça e paz, Alex. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vai se achegando aí. Um bom dia a você, meu irmão, minha irmã. Essa nossa live da IBD, mais uma semana aqui em confinamento, né? Essa semana, até de forma mais antecipada, nós fomos surpreendidos aí com o anúncio por parte do governo do estado de São Paulo de uma prorrogação do nosso estado aí de quarentena até o dia 10 de maio, hein? Difícil. Não só pelo isolamento social, no sentido de que nós ficamos privados, né, de nos encontrarmos com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós normalmente nos relacionamos, nossos parentes, principalmente os mais velhos, né? Eu já tenho algum tempo conversado com meu pai só de maneira virtual, mas também difícil pelo fato de que ficamos privados do privilégio de nos encontrarmos pessoalmente ali no nosso templo, né? Isso realmente está fazendo muita falta. Não sei se para você, mas para mim em especial está fazendo muita falta. Tem um outro lado dramático também, né? Bom dia, Jéssica. Bom dia, Renê. Bom dia, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Por outro lado, estou falando aqui da quarentena estendida para quem está chegando agora. Bom dia, Rosinha. Fica o grande drama, né, da dificuldade terrível econômica que se apresenta aí também, né, por conta da paralisação, principalmente no que diz respeito à manutenção dos salários, à manutenção dos negócios, né? Bom dia, Flávia. Deus abençoe. Então, tem se tornado um grande desafio permanecer firme em todos os sentidos aí dentro de um cenário tão difícil. Mas nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança que não pode ser abalada por nada, que é a esperança da manifestação plena do reino de Deus. Bom dia, César. Kátia, bom dia. Vão se achegando aí. Sejam bem-vindos à nossa live da EBD. Então, meus irmãos, eu quero iniciar esse nosso encontro aqui falando justamente de esperança. Nós não podemos perder do nosso horizonte aí de fé, né, a esperança, porque a esperança nos move, a esperança ela nos mantém firmes, a esperança aponta para a confiança que nós temos em todas as promessas que o Senhor deixou para nós na sua palavra. Então a esperança ela se renova nos tempos de luta, de dificuldade. Bom dia, irmã Terezinha, graça e paz. Nos tempos de luta e dificuldades, a esperança ela se renova, ela se fortalece ainda mais. Nós nos voltamos
para as promessas de Deus que estão aqui na sua palavra e o nosso coração, então, ele se enche, né? Se renova na esperança que nós temos de que Deus é fiel para cumprir todas elas, todas as promessas que nos foram feitas. Amém? Então nós vamos iniciar essa nossa live de estudo bíblico da nossa EBD com uma palavra de oração. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e juntos nós vamos orar, dando início aqui à nossa live da EBD deste domingo, dia 19 de abril de 2020. Marca aí na sua agenda, né? Mais um dia em que nós estamos aí superando as barreiras do confinamento social e estamos unidos por intermédio de Cristo, nosso Senhor, em um só corpo, ainda que utilizando aí os meios de comunicação, as plataformas virtuais para a gente poder realizar essa tarefa, né? E tem um lado muito legal dessa tarefa, da igreja fechada, né? O nosso templo lá, não a igreja, mas o nosso templo lá fechada. Essa tarefa da unidade online, ela aponta para uma realização maravilhosa deste tempo que talvez, se a gente ficar muito pessimista, a gente acaba não vendo, né? Antes, todos nós, 30, 40, 50, talvez 100 pessoas, deixávamos as nossas casas e nos reuníamos como igreja em um local. Hoje nós temos 30, 40, 50, 60, 100 igrejas funcionando dentro das casas. Olha que maravilha. Se não é um motivo para nós, por esse ponto de vista, por esse prisma, glorificarmos ao nosso Deus, não é verdade? Então, olha só, fechou-se um local de reunião, abriram-se 40, 50, 100 locais de reunião. E ainda ontem estávamos aqui acompanhando a live do pastor Daniel, juntos, né? Em família, assentados à mesa, e foi um tempo muito gostoso, muito bom. Talvez num outro momento nós estaríamos dando voltas no shopping, não que isso não fosse também importante, bom e também fosse exercício da fé feito para a glória de Deus, mas é uma nova experiência marcante, né? Os momentos e os ambientes se abriram muito mais para receber a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta manhã em que nós nos reunimos como igreja do Senhor aqui, Senhor, para louvar o teu nome, para bendizer o teu nome, para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por estarmos experimentando, Senhor Jesus, de forma transbordante, superabundante em nossas vidas, a tua graça maravilhosa, Senhor. O teu Espírito Santo, Consolador, que está conosco, que tem nos orientado, nos iluminado, nos dirigido, Senhor, a olharmos para as promessas da tua palavra com esperança renovada em tempos de luta. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado por esses irmãos que comigo agora pela manhã têm se reunido para ouvir a tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, por esta oportunidade, Senhor. Pedimos que o Senhor, com teu Espírito Santo agora, nos ilumine, Pai, para compreender os ensinamentos da tua palavra, que possamos crescer um pouquinho mais, que possamos ser edificados juntos, ó Pai, na tua palavra nessa manhã. Pai, eu oro por todos os necessitados. Pai, os teus filhos têm colocado, Senhor, ao longo dos nossos encontros aqui no Facebook, as suas preocupações, os seus motivos de oração, e nós queremos reiterar, ó Pai, todos eles agora, como igreja, diante do Senhor. Olha para cada necessidade, Senhor Jesus, olha para cada situação, circunstância pela qual os teus filhos estão passando, e que teu poder e que a tua graça seja abundante, Senhor, seja derramada, como a tua palavra nos promete, sobre a vida de cada um, sobre a necessidade de cada um dos teus filhos, ó Pai. Conforta os nossos corações, enche os nossos corações de alegria, de gozo e de esperança, Senhor, nesses dias. Pois assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nelly está chegando aí, pastor Alex também, graça e paz. Rosimeire Messias também. Irmã Elci. Irmão Serafim Adão. Luciana.
né? Tá chegando aí também, Sandrinha. Graça e paz a todos, a todos. Como eu disse no começo da nossa live aqui, o desafio foi estendido até 10 de maio, mas a nossa esperança continua cada vez mais no Senhor, amém? E eu quero desafiar você, não deixe de ser igreja, né, em todos os sentidos nesse tempo que a gente está vivendo, não. Nós temos um compromisso com a igreja local, a Igreja Batista em Vila Guarani. Nosso compromisso com os nossos irmãos, de estarmos assistindo aos mais necessitados, de estarmos assistindo aos mais fragilizados. Irmão Mário, graça e paz. De darmos assistência àqueles que estão com as emoções mais fragilizadas nesse momento. E também de sermos fiéis nas nossas contribuições, meu irmão. Nós deixamos os canais abertos aí para você entregar o seu dízimo e a sua oferta. Nós temos um grande trabalho a ser desenvolvido na nossa igreja local e nós precisamos dos recursos, viu? Se você ainda não fez a transferência lá, o depósito do seu dízimo e da sua oferta, fazei prova de mim, diz o Senhor em Malaquias capítulo 3. Se eu não vos abrir a janela do céu, se não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Muitas vezes a nossa fé fica pequena e o fundo do nosso bolso fica bem fundo nos momentos de crise. Mas eu tenho experimentado e quero dar testemunho disso para você nessa manhã, meu irmão. Quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé no Senhor, Ele não nos deixa faltar absolutamente nada. Pelo contrário, Ele multiplica as nossas provisões. E eu tenho experimentado isso na minha vida e quero dar testemunho aqui. Então, nós temos lá o compromisso com os missionários, nós temos o compromisso com a manutenção daquela estrutura nossa, nós temos o compromisso com os nossos funcionários, missionários, com os impostos e contribuições, e nós precisamos que esforços sejam redobrados aí da parte de todos nós para que esses recursos cheguem aí, para que nós possamos manter o trabalho funcionando. Você pode fazer a transferência para a conta corrente do banco, nós vamos colocar nos grupos novamente hoje os dados da conta da igreja para que você faça a sua transferência e vamos também de igual forma estar divulgando essas informações aí. E se você tem dificuldade para fazer o depósito, você pode deixar durante o expediente na semana lá na igreja com a nossa secretária. Ela vai fazer o envelope para você na hora lá e você pode estar consagrando o seu dízimo e a sua oferta. E eu vou fazer um ato simbólico aqui. Nesse momento, nós sempre, quando nos reunimos lá na igreja, nós temos um momento para a dedicação dos dízimos e das ofertas, né? E nós oramos e agradecemos e consagramos os dízimos e as ofertas. E antes de iniciar nosso estudo, eu quero fazer essa oração de consagração, né? Se você já está aí planejando fazer nessa semana a entrega do seu dízimo, então essa é a hora de nós juntos consagrarmos ele ao Senhor, amém? Vamos orar e vamos consagrar então os dízimos e as ofertas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos e agradecemos ao Senhor pela provisão, pela saúde, pela fidelidade do Senhor, que mesmo nos momentos difíceis nós temos experimentado a Tua palavra, de ver que o justo jamais, ó Pai, o justo jamais mendigará o pão. Ó Deus, e nós temos experimentado isso. Queremos te agradecer, Senhor, e queremos consagrar aquilo que a Ti pertence, aquilo que é do Senhor, que o Senhor nos confiou a administrar como bons mordomos. Nós queremos agora, Senhor, consagrar os dízimos e as ofertas que serão entregues, Senhor Jesus, ao depósito do templo nesta semana, seja por intermédio do depósito e da transferência bancária, seja levando esses recursos até a tesouraria ali da igreja, mas que possamos fazer isso com fé e principalmente com o coração agradecido e alegre, sabendo que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades segundo as suas maravilhosas riquezas. Assim oramos, Senhor, pedindo também sabedoria para administrar esses recursos, ó Pai, e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos estudar a Bíblia então? Vamos lá. Vamos lá. Eu quero convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia
no Evangelho segundo Mateus. Domingo passado nós fizemos um estudo panorâmico, né, do Evangelho segundo Mateus. E nessa oportunidade agora, neste domingo pela manhã, nós vamos estudar um trecho específico do Evangelho segundo Mateus aqui, que é a parábola das 10 virgens. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25, e nós vamos ler dos versos 1 do capítulo 25 até o verso 13. Tá? Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, de 1 a 13. Graça e paz, irmã Sônia, irmão Eugênio, irmã Mara, a Bianca, irmã Elza, graça e paz. Ellen, graça e paz. Ângela, graça e paz. Irmã Deise, tá chegando mais gente aí. Graça e paz a todos vocês. Já abriu a sua Bíblia? Acompanha comigo. Nas lives do pastor Daniel, de sábado à noite, o tema da escatologia tem sido bastante recorrente, né? As pessoas trazem muitas dúvidas, né? Algumas bem, como a gente costuma dizer na gíria, bem cabulosas, né? Como a dúvida apresentada pelo nosso irmão, quem foi foi o pai, foi o Luiz, o pai da Fernanda, se não me engano, né? Trouxe uma dúvida bem cabulosa de Mateus 27. Quem são aqueles mortos que se levantaram do túmulo, né? Durante a crucificação? Olha só, o pessoal tá, né? Então, essa é uma parábola também que ela está no contexto do sermão profético do Senhor. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o fim dos tempos aqui ao estudarmos essa palavra. Então, a gente fica ainda dentro desse tema aí da escatologia, mas muito mais preocupados porque esse é o sentido dessa parábola com a mensagem de advertência do Senhor, a vigilância. Vamos ler então? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou loucas, como a gente costuma dizer, né? E 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Sai ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e pegaram as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Atenção a essa frase. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Muito bem, irmãos. Quero colocar alguns objetivos aqui rapidamente para a gente compartilhar esse texto. Reinaldo, graça e paz. Vou colocar o celular desse lado aqui para poder acompanhar as mensagens e também se os irmãos quiserem fazer os seus pedidos de oração, para a gente deixar registrado aqui, ou também se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta durante o nosso estudo aqui, tá bom? Então eu já estou com o meu Facebook aqui nos comentários do meu lado aqui. Vamos lá, vamos colocar alguns objetivos para essa aula aqui. Primeiro é ressaltar a necessidade de estar preparado para a vinda do Senhor.
Isso é claro e evidente, não só nessa parábola que é, digamos assim, uma parábola complementar à parábola dos dois servos, né, que está no capítulo anterior, no verso no final do capítulo 24, aqui, dos versos 45 a 51. Essa parábola, de certa forma, ela é complementar a essa parábola, né? Então, não só nessa parábola, mas também no final do capítulo 24, o tema da vigilância, da necessidade de estar de prontidão para a volta do Senhor, é um tema importante aqui. Então, o objetivo do estudo dessa parábola aqui, à luz do que nós vimos a semana passada do reino, lembra? Que nós fizemos um estudo de Mateus, né? Panorâmico, e nós falamos muito sobre a questão do reino da perspectiva do judeu a respeito da manifestação do reino e da perspectiva bíblica, né, a partir da vinda de Jesus com a inauguração do reino. Então, fica com esse conteúdo da semana passada na cabeça aí para você poder então absorver melhor um pouco aí o conteúdo desse nosso estudo aqui. Então, o primeiro objetivo, como eu disse, ressaltar a necessidade de estar preparado. Segundo objetivo, compreender a parábola. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a parábola aqui. A gente precisa entender bem aí, compreender todos os pontos e os personagens aí. Terceiro ponto, terceiro objetivo aqui, compreender que a vinda do Senhor é uma realidade iminente. Isso quer dizer que ela pode acontecer a qualquer momento, certo? E vamos analisar também o perfil dessas virgens da parábola, né? Nós temos 5 virgens que são loucas ou imprudentes ou nécias, como está na nossa versão aqui, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, e 5 que são chamadas de prevenidas ou prudentes. Tudo bem, irmãos? Tranquilinho os nossos objetivos aqui para a gente poder, então, tocar o nosso estudo aqui? Apesar de muito conhecida, a parábola das 10 virgens, ela gera algumas controvérsias no que diz respeito à interpretação à luz da escatologia, tá bom? Dependendo da visão escatológica da pessoa, ela vai tentar encaixar alguns eventos da história dentro da parábola das 10 virgens aqui, né? O tema principal aqui, a nível de escatologia, é a volta de Cristo. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais à frente aí, né? Mas é importante a gente ter em vista no nosso horizonte aí de estudo bíblico de que se tem uma coisa que não é clara, né? A Bíblia deixa muitas coisas muito claras para a gente, naquilo que Deus se propôs a nos revelar, né? E algumas coisas não são completamente claras, né? Por isso que Paulo vai dizer que hoje nós vemos em parte, como que um reflexo num espelho, né? Tendo em vista que na cabeça de Paulo, o espelho que ele está falando não é o espelho que você tem na sua casa, mas é um espelho de bronze polido, de algum metal polido, que por mais que você faça um bom polimento no metal, o reflexo que você tem ali é um pouquinho embaçado, né? Então, Paulo, com essa ideia em mente, ele fala que nós vemos como que um reflexo pelo espelho, mas um dia nós, então, veremos face a face, né? Então, e a escatologia é um desses temas, né, que ninguém pode afirmar claramente, né, que a sua corrente de compreensão é a verdade, né? Eu estava ouvindo o pastor Augusto Nicodemos, inclusive, contar uma piadinha, acho que ele contou uns 2 ou 3 vídeos essa piadinha já, né? Que estavam juntos 3 teólogos, né? Um era amilenista, depois a gente pode falar até um pouquinho sobre a diferença dessas correntes, né? Mas um teólogo era amilenista, o outro era pós-milenista e o outro era pré-milenista, né? E cada um defendia a visão bíblica escatológica. Então, o Senhor Jesus voltou, eles foram arrebatados para o céu para se encontrar com o Senhor e subiram um dizendo para o outro assim: tá vendo? Eu não te falei que era assim.
né? Ou seja, nós sabemos de uma realidade, né? Nós sabemos daquilo que vai acontecer, mas é muito difícil nós cravarmos que a visão A ou a visão B, né, é aquilo que as escrituras estão claramente nos ensinando. Nós temos que ir juntando, né, todas as informações com muita sabedoria, com muito temor. Meu papai está assistindo aí. Beijo, pai. Saudade. E procurar extrair, né, os princípios que são importantes para a nossa esperança, tá bom? Mas o que eu tenho aprendido também, e nós temos que entender que a gente está estudando uma parábola, né, irmãos? Que as parábolas, elas tinham um propósito muito claro na mente do Senhor, né? Às vezes a gente quer atribuir muita interpretação alegórica, né, à parábola. E me parece muito evidente quando eu leio as parábolas que Jesus está usando exemplos que são passíveis de serem assimilados dentro da sua cultura, pelos mais simples, inclusive, mas o propósito da história é que a mensagem ela cause um choque, né? Ela seja, de certa forma, fixada, né, no coração e na mente do ouvinte. Imagina só a parábola, por exemplo, do bom samaritano, né? Muito mais importante do que a gente tentar colocar aí uma interpretação alegórica, quem seria o samaritano, quem seria o que seria a estalagem é a igreja, o bom samaritano quem é, entendeu? É Jesus, é o Espírito Santo aqui, é o pecador, né? Muito mais importante do que essa interpretação alegórica é a mensagem, né? Quem é o teu próximo? E Jesus, né, ele faz a construção da história de uma forma que, para quem está ouvindo, um judeu religioso, tem que admitir que o samaritano, que é o cara bonzinho da história, é uma coisa que é tão chocante que vai firmar, né, o princípio, o ensinamento. Então, as parábolas elas têm esse propósito, né, primário, vamos dizer assim, de fixar bem uma mensagem, né? Então a gente tem que ter também isso muito em vista quando a gente está lendo uma parábola no nosso horizonte de interpretação, tá bom? Jesus tinha esse propósito, né, de trazer um ensino. Agora, independente da sua corrente escatológica e como você interpreta os eventos do final do mundo, o que a gente não pode perder é justamente o ensino, a mensagem desse trecho da parábola aqui, né? Que é a necessidade de vigilância, no sentido de estar preparado para o dia da volta do Senhor, né? Então é uma mensagem para trazer despertamento para mim e para você. Quando nós lemos tanto a parábola dos dois servos, aqui no final do verso 24, quanto no capítulo 25, os primeiros versos, a parábola, essa parábola das 10 virgens, né? Nós temos que essa parábola tem que trazer para nós despertamento. Nós temos que ser tocados pela mensagem dessa parábola para redobrar, né, o nosso cuidado com a nossa espiritualidade, porque nós não sabemos o dia e a hora em que virá o noivo, como se encerra aqui a parábola dizendo. Infelizmente, irmãos, o tema da volta de Cristo, ele não vinha sendo muito abordado, não, né? Parece que as igrejas, quando eu estou generalizando, evidentemente, tá? Mas as igrejas meio que deixaram de lado a mensagem da volta de Jesus. Dos púlpitos não estava se pregando muito, não, né? A necessidade de estar pronto, preparado para a volta de Jesus. Estava se pregando muita coisa, como ser feliz, como ser próspero, como encontrar o caminho da felicidade, as leis da conquista, as leis não sei o quê, né? Como ser
uma pessoa vitoriosa e tudo mais, muita palavra que vem, de certa forma, de encontro a necessidades temporais, né? Necessidades desse tempo, desse espaço de tempo e nesse mundo em que nós estamos, e pouca coisa direcionada para a eternidade, viu? E agora parece que, né? Sempre quando eu estava falando isso essa semana na live de quinta, sempre quando um cenário de crise se instaura, então os nossos olhos se voltam, né, para essa percepção de que o tempo da vinda do Senhor está se aproximando, né? Outra coisa importante a nível de mensagem que a gente tem que destacar desse texto é a nossa responsabilidade em estar preparado, que é uma responsabilidade individual, ok? Individual. Isso fica muito claro quando no verso 8 e 9, quando as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, dá um pouquinho do seu azeite para mim, senão a minha tocha vai apagar, eu não vou conseguir seguir a procissão aqui, né, das bodas, porque eu vou ficar no escuro, ninguém vai ver a minha luz, né? Mas as prudentes disseram não. Uma melhor tradução até, segundo um comentarista que eu estava lendo, esse não deveria ser um nunca, de forma alguma. Como que eu vou dividir algo que é meu com você? Não tem como, né? Vai faltar para mim também. Essa impossibilidade de compartilhar o azeite aponta para uma responsabilidade individual do crente. A gente sempre fala, né, brincando, né, que Deus não tem netos, ele tem filhos, né? Quando a gente fala assim que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crentinho não é. Cada um de nós somos responsáveis individualmente pela nossa condição espiritual e, pelo nosso preparo para a parousia, né? A parousia é o termo no grego aqui que é usado para fazer referência à segunda vinda, à volta do Senhor, né? Jesus declara que é impossível sabermos o dia e a hora da sua volta. Anteriormente, no capítulo 24 aqui, né? Capítulo 24, versículo de número 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, né? Então, é necessário individualmente cada crente cuidar da sua espiritualidade, estar pronto para o dia e para a volta do Senhor Jesus. Amém? Se tiver alguma dúvida aí, você pode ir mandando aqui nos comentários do Facebook, que aí a gente vai, eu estou com o Facebook aqui acompanhando, tá bom? Nesse comentário introdutório ainda, outra destaque interessante que a gente pode fazer é que a volta de Jesus para os crentes preparados é motivo de festa, de alegria, né? O que é a festa do casamento, senão uma celebração de alegria, né? O noivo vai estar agora para sempre com a noiva, para todos sempre. Então, para os crentes que não são surpreendidos, né? E os crentes não serão surpreendidos pela volta repentina do Senhor Jesus, as bodas são motivo de alegria, né? Paulo vai dizer em sua despedida a Timóteo, né, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, desde agora me está reservada a coroa da justiça, né? E essa mesma coroa está reservada a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, se você ama a vinda do Senhor, para você será motivo de alegria, porque eu e você, nós estaremos preparados para a volta do Senhor, né? Agora, da mesma forma, será um dia terrível para aqueles que não estavam preparados. E nós vamos refletir um pouco né, no perfil das noivas aí, quem seriam as pessoas preparadas e não preparadas. Bom dia, Simone, graça e paz. Priscila, graça e paz. Né? Quem são essas pessoas, né? Tanto as preparadas quanto as não preparadas, né? Será terrível para os não preparados, né? Versículo 12 vai deixar muito claro isso, porque, ou melhor,
a gente pode voltar no versículo 10, e fechou-se a porta. Não tem mais oportunidade para ingressar na festa das bodas do noivo. E ainda que se tente fazer alguma coisa, depois que o tempo passou, olha só. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, verso 11, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Lembra daqueles que zombaram de Noé, né? No dilúvio, né? Depois que a porta da arca foi fechada, aí acabou a oportunidade, né? Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Não vos conheço. Essa palavra é terrível. A gente vai retomar um pouquinho mais a fundo isso daí. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre a interpretação da parábola aqui, já dentro desse panorama que a gente vem pintando aí, né, do Evangelho de Mateus desde a semana passada. Né? Nós vemos aqui alguns elementos que estão presentes em todo o Evangelho. O reino dos céus, e Jesus vai começar o capítulo 25 com uma conjunção, né, de ligação. Então, foi traduzida aqui como então, e é a tradução melhor aqui, então, da palavra no grego, mas no contexto do capítulo 24, a gente poderia até traduzir esse então como algo parecido como da mesma forma, como se Jesus estivesse complementando com uma segunda parábola, a parábola do servo bom e do servo mau, aqui no capítulo 24, no final do capítulo 24, né? O reino dos céus será semelhante às 10 virgens. O reino dos céus, né, que aparece ao longo de todo o evangelho, e dos evangelhos, e no evangelho de Mateus, né, o reino de Deus ele é tratado mais como o reino dos céus. Nós falamos o porquê disso, quem estava na semana passada sabe, né? E nós falamos também do reino, da perspectiva do reino, do já, mas ainda não. Lembra de tudo isso aí que a gente estudou a semana passada? Então, o reino dos céus aqui também tem uma conotação de vida eterna, não só do reino inaugurado com a vinda, com a pregação do Senhor, mas também com o pós-vida, né? Com o reino que se estende para a eternidade, né? Por isso que ele se liga a essa mensagem da expectativa da vinda do Senhor e a necessidade de estar preparado aqui, né? A palavra no grego aí é tote, né? Sugere um comentário adicional aí, no caso, a parábola anterior, né? Para Tesker, que é um comentarista do Novo Testamento, né? Ele vê aí alguns elementos da tradição judaica, né? Não tão respeitados, vamos dizer assim, pela construção da história aqui, da parábola pelo Senhor, justamente porque não se vê menção à noiva aqui, né? A gente vê menção ao noivo e a gente vê menção às bodas, nós vemos menção às 10 virgens, né, que seriam convidados, mas a gente não vê a menção específica à noiva. Em algumas versões antigas, como a Vulgata Latina, foi até acrescentado aqui no versículo 1 a noiva, mas é de fato um acréscimo, tá? Como também algumas versões que trazem no versículo 13 aí, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem, em que virá o Filho do Homem também, se na sua versão tiver aí, também é um acréscimo posterior, né, que não está aí nos melhores originais, tá bom? Mas é interessante a gente pensar um pouquinho sobre o casamento na cultura judaica, né? O casamento na cultura judaica, normalmente, ele tinha 3 estágios. O primeiro estágio era o estágio do compromisso. No estágio do compromisso, as famílias acertavam o compromisso, né? Então, os pais do noivo e os pais
da noiva, eles ajustavam o contrato, vamos dizer assim, né? O compromisso de casamento entre o noivo e a noiva. E em seguida ao compromisso, então, tinha o noivado. O noivado tinha uma importância muito grande na cultura aí, né? Dessa época aqui. O noivado tinha uma cerimônia também, que acontecia na casa dos pais da noiva, né? Então eram feitas ali promessas mútuas, eram assumidos os compromissos do noivo com a noiva, da noiva com o noiva, da noiva com o noivo. Esses compromissos, essas promessas eram feitas de forma solene na frente das testemunhas, eram dados os presentes ali. Então o noivado ele era muito sério nesse contexto, né? Tão sério que se o noivo morresse nesse período de aproximadamente um ano aí entre o noivado e o casamento, a noiva era considerada viúva. Olha só que interessante isso daí. Lembra de José, quando ele estava desposado de Maria? Ele estava nessa condição aqui, né? De noivo. Já tinha assumido os compromissos matrimoniais com Maria, né? E fala que ele intentou deixar Maria secretamente, porque não era um negócio fácil não se terminar um noivado, né, nesse contexto aqui, era complicado demais, né? E, por fim, depois de um ano, então, aconteciam as bodas, o casamento. Nesse caso, o noivo vinha acompanhado de uma comitiva, dos seus amigos e familiares, até a casa da noiva. Ele ia buscar a noiva na casa dele, né? E acontecia, então, uma procissão, um cortejo, onde o noivo e a noiva se dirigiam para a casa do noivo, onde acontecia a festa das bodas, né? Normalmente, esse cortejo a gente tem que imaginar que as distâncias é, eram todas percorridas a pé, né? Naquele tempo, né? E essas distâncias aí, elas poderiam representar até horas de caminhada. Então, ou até dias, dependendo do lugar, né? Então, essa procissão aí, geralmente as pessoas levavam o que no texto é chamado de lâmpadas, mas a gente acredita que o mais provável é que seriam tochas, né? Que eram amarradas na ponta de uma haste de madeira e elas eram embebedecidas, é isso? É, num combustível, no caso o azeite aí, para que pudessem ficar queimando, tá bom? Quem são as virgens, né? No contexto da cultura aqui para a gente entender. Talvez damas de honra que acompanhariam no cortejo a noiva. Essas damas de honra podem ser tanto da família do noivo quanto da família da noiva, podem ser também servas do noivo ou filhas dos amigos e familiares, enfim, mas são o mais correto a gente entender é que seriam damas de honra que acompanhariam a noiva aí no cortejo, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Embevecidas, é isso, Simone? Obrigado. Foi um trava-línguas aí. Obrigado. Tá, nós vemos duas classes de virgens aqui no estudo: as prudentes, né? E as imprudentes ou loucas, né? 5 prudentes, 5 loucas. Isso não é necessariamente uma relação de proporção, tá? 50% serão salvos, 50% não serão salvos. Não, tá? Isso é uma relação geral para dizer que alguns, né, estarão preparados e alguns, por certo, serão pegos de surpresa, tá bom? Eu gosto de pensar que as 5 prudentes representam os crentes fiéis e sinceros, aqueles que estão em constante prontidão para a volta do Senhor. São aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus, porque vivem uma vida de comunhão com Deus, vivem uma vida piedosa, vivem uma vida de santidade, vivem uma vida de serviço. Quando a gente fala em serviço, a gente está falando em serviço efetivo, em frutos que são verificados no comportamento desses servos fiéis aqui. Ou seja, que o próximo consegue perceber, né? Então, essas
virgens prudentes apontam para os crentes que são fiéis, que estão preparados a qualquer tempo, a qualquer momento para a volta do Senhor. Tá? O Dr. Shedd, ele não gosta de afirmar que todas as virgens são crentes, representam crentes. Né? Ele vai dizer num comentário dele, que Jesus não falaria para crentes não vos conheço. Né? Seria uma má hermenêutica nossa, né? Então a gente fala assim, as 10 virgens representam a igreja. As 10 virgens podem representar uma comunidade, uma amostra de um rebanho, né? Que você olha, e a Bíblia mesmo, ela é muito sábia em dizer que o trigo cresce, o joio cresce junto com o trigo, e só na época da colheita, né, é que é feita essa separação do que é do que não é. É o fogo que prova as obras e vai mostrar aquilo que é ouro e aquilo que é palha e feno, enfim. Mas uma amostra, um recorte visível que não necessariamente mostra a realidade espiritual das pessoas. Né? Então, nesse sentido, eu me alinho com o Dr. Shedd, porque, veja, as 5 imprudentes não tinham azeite, não tinham o Espírito Santo, né? E elas ficaram de fora, né? E a Bíblia diz que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, uma interpretação de que tudo é igreja, né? A gente entende que igreja é a noiva de Cristo. Né? Então, realmente, nesse ponto, eu me alinho muito com o Dr. Shedd. Né? As pessoas, mas existem pessoas que estão ali, no meio da igreja, como o pastor Nelson costumava dizer, mas não convencidas, mas não convertidas, de fato, né? Convencidas, simpatizantes da mensagem do reino. Né? Eu gosto dessa ideia, eu abraço essa religiosidade, eu até me batizo, não tem mal nenhum a gente, né, ter uma religião, né, mas não uma fé genuína, salvadora. Né? Pessoas que pensam que justamente apenas pela religiosidade podem alcançar, né, a vida eterna. Ou a gente poderia chamar também de crentes nominais, sem a vestidura espiritual que a palavra tanto nos fala, né? As vestes das bodas, né? Não tem. E talvez sejam pessoas que vão ouvir aquilo que Jesus disse que será dito aos falsos profetas no capítulo 7 de Mateus, né? Não vos conheço. Não vos conheço. Ok? Vamos lá. Todas dormiram. Né? Isso daí também é uma coisa para a gente prestar atenção aqui nesse versículo. Todas, tendo tardado, versículo 5, tendo tardado o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Então, se a gente fizer uma interpretação muito simplista, né, do que é vigiar no contexto dessa parábola aqui, a gente pode pensar que vigiar tem a ver com ficar despertado, acordado, né, no sentido no sentido literal, vamos dizer assim. Né? E o despertamento, o estar em vigilância aqui, fica bem claro que não é necessariamente isso, porque a vinda é inesperada. A vinda vai, de certa forma, ser surpreendente para todos. Né? Então a diferença está no preparo, em ter a provisão necessária, meu irmão. Esse é o grande foco aqui, né, para a gente entender dessa parábola. Né? Porque Jesus pode voltar e você pode estar no seu trabalho. Você não sabe o dia nem a hora. Jesus pode voltar e você pode estar numa festa da sua família. Né? Então esse versículo ele cria no imaginário
do cristão uma percepção terrorista, de certa forma, de que você não deve viver a sua vida como os servos faziam aqui no capítulo 24, na parábola dos dois servos. Eles tinham tarefas, eles tinham afazeres, eles estavam cuidando dos interesses do seu senhor no momento em que o senhor retorna. Entendeu qual é a diferença? Então, o crente preparado é aquele que tem a provisão necessária para o dia da volta do Senhor. Não, surpreendentemente, ele pode ser encontrado trabalhando no momento em que Jesus voltar, fazendo a obra do Senhor, desenvolvendo a sua espiritualidade, desenvolvendo e demonstrando na sua vida o fruto do Espírito Santo. Ok? Beleza? E o azeite? A gente tem essa imagem do azeite já desde o Velho Testamento, né? O azeite, o óleo da unção, representando a unção do Espírito Santo. O azeite que era usado para ungir, que foi determinado, né, por Deus a Moisés, que deveria ser usado para ungir Arão e os seus filhos para o sacerdócio. Né? Então, o azeite representa essa unção. Depois, no contexto da monarquia de Israel, os reis também eram ungidos, né? Tem esse conceito da unção, né? Como a capacitação, né, do escolhido para a obra de Deus. Então, o azeite do Espírito Santo, ele também é isso, né? É a capacitação, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E o que vem na sequência desse versículo, e ser-me-eis testemunhas. Então, a capacitação do Espírito Santo, ela é para fazer a obra de Deus, né? Quem está fazendo a obra de Deus em temor, quem está vivendo a realidade do reino de Deus de forma plena, né, aguardando a volta do Senhor Jesus, está com provisão no seu vaso aí, porque a capacitação do Espírito Santo é derramada sobre a vida, né? Então, mais importante do que um aspecto externo, a gente pode pensar assim, né? Essa provisão do azeite, quando eu falo para um aspecto externo, uma marca externa do Espírito Santo, como a gente poderia pensar, por exemplo, até nos dons manifestacionais, como dons de língua e tudo mais, a marca aqui importante da provisão é a marca do fruto do Espírito Santo, meu irmão. Gálatas 5, 23. Né? Aquelas virtudes de Gálatas 5, 23, e nós falamos também essa semana das virtudes, da corrente da virtude de 2 Pedro, né? Nós, na live de quinta-feira, falamos sobre essas características que tornam as pessoas parecidas com o Senhor, pequenos cristos, né? Imitadores de Cristo, é o fruto do Espírito Santo. Né? Essa é a marca de que realmente a provisão ela está feita para o dia da volta do Senhor, de que o jarro está cheio do azeite. Ok? E o noivo, certamente aí, né, não há nenhuma dúvida, é o Senhor Jesus, ok? Desculpem. O noivo é o Senhor Jesus. No Novo Testamento, a analogia de Jesus e a igreja, o noivo e a noiva, é muito amplo. Né? Nós vemos lá em Mateus 9,5, segundo aos Coríntios 11,2, aos Efésios, quando Paulo está falando do marido e da esposa, então ele vai introduzir essa analogia de Cristo e da igreja, aos Efésios capítulo 5, 21, 23, em Apocalipse capítulo 21, 9, 22, 17, né? Em Apocalipse nós temos as bodas do Cordeiro. Então essa representação da união de Cristo com a igreja, né? No porvir aí, uma união para toda a eternidade, numa celebração das bodas, ela é amplamente, ela é abundante no Novo Testamento, mas não sem respaldo no Velho Testamento, viu? A ideia do casamento de Deus com Israel,
ela já é veterotestamentária, né? Isaías 54:5, Jeremias 31:32, em Oséias, né, capítulo 2, Deus ele vai, através do profeta, advertir a infidelidade do povo de Israel a ele, como a infidelidade de uma esposa ao seu marido, né? Então, essa ideia do noivo e do casamento, ela é muito propícia para falar da volta do Senhor Jesus e da eternidade, tá bom? E as bodas, a gente tem que entender como o tempo do fim, como a volta do Senhor Jesus, ok? Vamos adiante, então, tá? Em síntese desse tópico aqui, desse tópico de explicação aí da parábola, nós podemos dizer que, mesmo a despeito das dificuldades de se interpretar os eventos na história aqui, das correntes escatológicas, vamos dizer assim, que divergem um pouco, né? A parábola, o importante aqui na parábola das 10 virgens, para a gente nesse estudo, é a mensagem, tá bom? Da parábola. E a mensagem da parábola das 10 virgens, que é o que realmente interessa para a gente aqui, ela é bem clara, né? Exige-se um estado de preparo, de prontidão daqueles que amam a vinda do Senhor Jesus, de constante vigilância. Ok? Então, a importância da vinda de Jesus é um tema central na vida do crente, meu irmão. Como que a gente pode perder, né, a expectativa da vinda do Senhor, do nosso horizonte de esperança e de perspectiva? É impressionante, nós vemos cristãos vivendo a vida como se ela se limitasse a esse mundo, a este tempo, abrindo mão da sua missão no reino de Deus e vivendo a vida como se só houvesse o aqui e o agora. Impressionante, irmãos. Isso nos remete à palavra do Senhor anterior a essa parábola aqui, no contexto do sermão profético, mesmo aqui mesmo, em que ele fala que as pessoas, elas viverão a sua vida normalmente, como nos dias de Noé, né? E olha, versículo 37, né? Capítulo 24. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do também será a vinda do Filho do Homem. O que acontecia nos dias de Noé? As pessoas casavam-se, davam em casamento, estava se construindo um negócio gigante ali, a arca, uma pregação do juízo de Deus, e as pessoas não faziam a menor conta. O que importa é o aqui e agora. Irmão, surpreendentemente, nas igrejas, muitas pessoas estão vivendo a vida como se houvesse apenas o aqui e o agora, sem uma expectativa, sem uma esperança de que o nosso reino não é desse mundo, né? Que nós estamos aqui como forasteiros, como peregrinos, que nós temos uma nova pátria celestial, a Nova Jerusalém. E olha, as pessoas vivendo uma vida louca, renegando o ministério, relegando a segundo plano a obra de Deus e o ID do nosso Senhor Jesus, né? A ordem de Jesus para discipularmos as pessoas e vivendo apenas religiosidade. Já comprei meu passaporte, meu seguro de vida contra o fogo do inferno e eu estou vivendo mesmo o aqui e agora, sem esperança no porvir. Eu quero o melhor dessa terra, né? Tem muita mensagem triunfalista no meio da igreja que está focada nisso, né? Em você ter o melhor dessa terra, como se o melhor dessa terra aqui não fosse a esperança do porvir. Então, olha, isso é um perigo, hein? Isso é um perigo. Nós temos que estar vigilantes. Essa é a mensagem central. Olha só, Wagner Gabe vai dizer, um comentarista aqui, eu estou com um comentário dele aqui, ó, do Novo Testamento. Eu acho que eu deixei lá em cima.
Mas são mais de 1.500 referências no Velho Testamento à segunda vinda de Cristo. Cerca de 300 no Novo Testamento. Só Paulo menciona cerca de 50 vezes. Jesus faz todas essas advertências na sua pregação a respeito da sua segunda vinda e com uma ênfase aqui na importância da vigilância, né? Então, o que é esse vigiar? O que é esse estar preparado? É isso mesmo, Cecília. Melhor, Célia, perdão, estou sem o óculos aqui. É isso mesmo. As tochas exigiam uma grande quantidade de óleo para continuar queimando na procissão. Lembra? A gente falou da procissão lá, né? Então, se você não tinha combustível para reabastecer a sua tocha, ela ia apagar, né? Apagava a cada 15 minutos, é isso, né? Né, Célia? Você está colocando aí no comentário, né? Da Bíblia de Estudo Arqueológico. Você leu o comentário da Bíblia de Estudo Arqueológico? Muito legal. Ah, é isso mesmo. Então, essa vigilância, o que é essa provisão, né? Que a gente pode pensar de forma prioritária no Espírito Santo, sim, mas o Espírito Santo ele produz um fruto na vida daquele que está cheio dele, né? É amar o próximo, é fazer o bem, é pregar o evangelho, é imitar a Cristo, é ser um pequeno Cristo, é viver uma vida como quem está aguardando com ansiedade a manifestação plena do reino de Deus, né? A importância da vinda de Jesus, ela é central nessa parábola aqui, né? E aí, o texto está falando de arrebatamento. Qual é o conceito de arrebatamento que nós temos a partir desse texto aqui, né? Essa é uma outra questão aí que a gente, com certeza, as pessoas vão divergir, né? Uns vão ter uma interpretação diferente da outra, né? A corrente pré-milenista, por exemplo, dispensacionista, ela é uma corrente escatológica que, em linhas gerais, não são todas concordantes, tá? Vou falar apenas de uma linha aqui especificamente, pré-milenista, que é a pré-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento da igreja vai acontecer antes de um evento futuro conhecido como a grande tribulação. Então, se esse momento aqui da chegada do noivo ele é antes ou depois desse momento da tribulação, ou é durante esse momento da tribulação, né? Isso vai divergir conforme a corrente escatológica de cada um. Mas a certeza é que vai chegar o dia do Senhor, né? É que nem a piadinha do pastor Augusto Nicodemos que eu contei no começo do estudo, né? Vai se concretizar, né? Então, para você, vai ser do jeito que você imaginava, né? Porque vai ser no momento em que ninguém espera, né? Mas o arrebatamento, meus irmãos, ele tem esse sentido de ser tirado à força, ser tirado repentinamente, né? Num piscar de olhos mesmo, né? Num abrir e fechar de olhos, chegou o dia do Senhor, né? E Jesus fala anteriormente sobre essa questão no capítulo 24 também, né? Versículo 40, estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Dois estarão trabalhando no moinho, um será tomado, será deixado o outro. Vigiai, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Então a gente pode entender isso como numa escatologia futurista ou histórica, como o evento do arrebatamento, certamente, mas também pode ter um arrebatamento repentino antes da volta de Cristo, no sentido de que a morte pode chegar de forma súbita também para nós, né? Porque nós também não sabemos, né? Qual é, como o pastor Alex costuma dizer, a nossa senha quando vai ser chamada no painel para a eternidade, né? E você pode estar vivendo a sua vida aqui como se não houvesse amanhã, né? Totalmente despreocupado a respeito da eternidade, e a eternidade chegar antes para você, viu? Ou para mim, né? Não sabemos, né? Mas a gente está pensando aqui na questão da vinda do Senhor, né? Então, o arrebatamento no contexto da vinda do Senhor.
Então é importante nós estarmos preparados, não importa qual é a sua visão, se vai ser antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, se você acredita ou não na tribulação, se a tribulação para você é um evento futuro, se a tribulação para você já foi um evento passado durante o Império Romano, né? Isso é uma questão de interpretação da escatologia bíblica, mas o fundamento, né? O ensino, o princípio vale para todos, né? Independente da corrente de escatologia que você acredita, né? Quando chegar o dia do Senhor, quem está preparado vai celebrar e vai entrar nas bodas. Quem não está preparado vai ficar de fora e não haverá mais tempo, né, para se preparar. Então, a segunda vinda de Jesus, para os pré-tribulacionistas, se a gente pensar assim, né, ela, se eu for arrebatado agora, vai ser da hora. Tomando café e assistindo EBD. Pastor Daniel, é isso aí. Olha aí. É bem por aí, né, que a gente estava falando aí. Né? Pode chegar até de forma antecipada para você o dia do Senhor. Né? Então, a segunda é para os pré-tribulacionistas, né, que a gente estava falando aqui, que são aqueles que acreditam que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação, como um evento futuro, né, acontecer no final dos tempos, a vinda do Senhor Jesus, então, ela se manifesta em duas etapas, vamos dizer assim. A primeira seria o arrebatamento, né? Muitos encontram respaldo ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4 para essa visão do arrebatamento, independente do momento em que ele acontece, né? Mas o arrebatamento é como uma primeira etapa da volta do Senhor Jesus. Para os pré-tribulacionistas, eles acontecem antes da tribulação, né? Então, é descrito lá em Tessalonicenses que os que estão mortos primeiro ressuscitarão, né? E juntamente com os que estão vivos se encontrarão com o Senhor nos ares, né? E um segundo momento da vinda uma segunda etapa, vamos dizer assim, né, da segunda vinda de Jesus seria quando ele então viria nas nuvens do céu, com poder e glória, né, juntamente com a sua igreja glorificada nessa visão pré-milenista, né, da escatologia, descendo ali sobre os montes das oliveiras, e aí como respaldo, né, a essa visão, a gente poderia citar muitos textos aí, o próprio versículo 30 do capítulo 24, o capítulo 25, os versículos 31 a 46, Judas, versículos 14 e 15, Apocalipse capítulo 19 e aí por diante, tá bom? Mas a gente não é objetivo da nossa aula, estou só falando a título de curiosidade aqui, não é objetivo da nossa aula explicar aí as diversas correntes escatológicas, tá? Mas para essa corrente seria assim, o arrebatamento seria, digamos, a primeira etapa da volta de Cristo, que se consolidaria, então, de forma plena, quando Cristo voltasse ali, já dentro dos eventos ali da grande tribulação, né, no momento da segunda etapa, principalmente ali da grande tribulação, viesse com a sua igreja ali em poder e glória, né? E entre essas duas etapas, vamos dizer assim, da volta de Jesus, o arrebatamento e aí a vinda sobre as nuvens do céu, em que todo olho o veria, porque essa primeira etapa seria então uma etapa mais secreta, vamos dizer assim, só para a igreja, e a segunda etapa não, todo olho o verá, né? Então, entre essas duas etapas aí aconteceria o que se chama de grande tribulação, né? Depois que a igreja fosse arrebatada, ou talvez no meio do período, quando a igreja fosse arrebatada, se intensificaria aí a grande tribulação. E a gente tem os textos também de apoio a isso, se você quiser depois consultar, Daniel capítulo 9, 25, 27, Mateus 24, 21, 22, Apocalipse 7, versículos 13 e 14, são alguns versículos que eu poderia citar. Evidentemente, os amilenistas, os pós-milenistas, eles vão ter interpretações divergentes da pré-milenista, tá bom? A perspectiva das virgens nos permite imaginar o cenário do arrebatamento aqui, sim, claro.
Com certeza, né? Pois é uma mensagem para pessoas vivas, né? Pessoas que estão vivas. Então você pode ser surpreendido com a morte, é verdade, e o dia do Senhor chegar para você de forma antecipada, né? Mas nós que estamos vivos sempre temos essa perspectiva de que o dia do Senhor vai se manifestar para nós e que nós seremos levados pelo Senhor. Ok? Então, prontidão e santificação, concluindo aqui, são as mensagens importantes para nós dessa parábola, meu irmão. Prontidão aponta para pessoas empenhadas em viver a vida cristã de forma intensa. São aqueles servos, tem o servo bom e o servo mau, né? É o servo bom da parábola do capítulo 24, 45 a 51. Eles estão ocupados em fazer aquilo que o mestre deixou determinado que fosse feito, né? O Senhor, quando partiu. Então, eles estão trabalhando, eles estão ocupados das coisas de Deus, eles estão testemunhando, como nós falamos em alusão ao capítulo 1 de Atos, né? Que o poder vem como uma capacitação, o óleo, o combustível, o Espírito Santo vem como uma virtude, uma capacitação para ser testemunha, né? Então, não é tanto estar acordado no sentido literal, mas sim preparado com a provisão necessária, né, para quando o dia do Senhor se manifestar, né? E uma parte importante nessa história aqui, meus irmãos, é a espera. Já parou para pensar nisso, né? Devemos ser encontrados preparados como o servo bom aqui da parábola. Quando Jesus voltar, trabalhando de forma leal, esperando a sua volta, né? Sendo fiel à sua palavra, vivendo uma vida piedosa, né? Fazendo aquilo que ele nos manda fazer. Muito mais importante de você tentar ficar fazendo cálculo ou enxergar acontecimentos na história que estão sendo relatados pelo Senhor Jesus. Evidentemente isso tem a sua importância, né? Mas não é fundamental, não é vital para você, né? O que é vital para você é essa mensagem, né? Que você tem que estar pronto, preparado para o dia da volta do Senhor Jesus, trabalhando, né? Ele nos mandou fazer todas essas coisas enquanto ele estivesse fora, porque ele disse: "Vou para o Pai". Evangelho de João, capítulo 14, né? Mas eu não vou ficar lá, não. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Santificação tem a ver com prontidão. Santificação, ou melhor dizendo, a mensagem aqui do texto nos fala sobre prontidão, mas nos fala também sobre santificação, né? Como também um objetivo, uma finalidade nesse estado de preparação, de prontidão para a volta do Senhor Jesus. Santificação enquanto separação do pecado, né? Que é um aspecto importante para que a nossa vasilha fique cheia do azeite do Espírito Santo, né? Que é o combustível, como disse a Célia aqui, que vai manter a tocha acesa, né? Que vai iluminar. Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, Mateus capítulo 5, né? Versículos 14 e 16. Como pode uma luz, né, brilhar se ela não tiver combustível, se não tiver o Espírito Santo? Mas para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que nos esvaziar de nós temos que nos esvaziar das coisas que impedem que que a nossa vida, o nosso que é templo do Espírito Santo, seja cheio e pleno dele. Então esta é a mensagem, né? Porque a volta de Jesus, o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus, chame como você achar melhor dentro da sua convicção aí escatológica, né? Ela é iminente, ela vai acontecer a qualquer momento. Já aconteceu para alguns, né? Pode acontecer para a gente daqui a um segundo, num piscar de olhos, pode acontecer daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um ano, mas nós temos que estar prontos, preparados, porque ela é iminente, né? A volta de Jesus é um convite a nós estarmos preparados. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação.
Jesus vai falar para os seus discípulos ali no Getsemane, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ok, meus irmãos? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida aí? Faça agora o cálice para sempre. Ainda aproveitando aqui, né, a nossa temática de casamento. Se tem alguma coisa a dizer, diga agora o cálice para sempre. Acho que não tem nenhuma dúvida, não. Então tá bom. Irmãos, que Deus continue a nos abençoar, que essa mensagem possa nos consolar e nos ajudar a nos mantermos firmes na obra do Senhor. Firmes e constantes, né? Porque o dia e a hora em que o Senhor virá só pertence ao Pai essa informação. Nem os anjos, nem o Filho sabe senão o Pai. A nós nos compete continuar fazendo todas as coisas como se já estivéssemos desfrutando das bênçãos do porvir. Amém? Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar para encerrar. Antes eu quero só reforçar os nossos avisos, tá bom? Não deixe de consagrar nessa semana o seu dízimo e a sua oferta, meu irmão. Seja pela transferência bancária, eu vou colocar na sequência da nossa live aqui os dados nos grupos de WhatsApp da igreja. Seja levando ali na igreja a sua contribuição e o seu dízimo, mas não deixe de fazer isso, porque nós estamos aí a todo vapor com todas as nossas atividades, sim, tá? Precisamos honrar todos os nossos compromissos e é minha responsabilidade. É sua responsabilidade, é o nosso privilégio, glória a Deus, poder honrar ao Senhor com tudo aquilo que Ele nos tem dado, tá bom? Então faça isso. Hoje à noite, live com o pastor Alex, tá bom? O culto à noite está com o pastor Alex, então vamos ter uma palavra, vamos ter um momento de oração, né? E eu quero desafiar você a reunir a sua família para estar participando conosco aí do nosso culto hoje à noite. Assim também como quero desafiar você, e vou postar também na sequência aqui dessa live, o conteúdo do nosso grupo de unidade familiar. Faça o seu culto doméstico, meu irmão. Estejam preparados, não sabem o dia, pois não sabemos o dia nem a hora em que virá o Senhor. Estejamos preparados, fazendo o trabalho do Senhor. Faça o seu culto doméstico. O material foi preparado pelo pastor Daniel, está postado aí, mas eu vou postar novamente. Reúna a sua família em torno da palavra de Deus. Tenha um tempo de louvor, de oração, junto com seus queridos, com seus filhos, com sua esposa, com seus netos, com seus familiares, para que juntos possamos estar aprendendo um pouco mais e compartilhando da palavra de Deus em família, tá bom? Então, são esses os avisos, são esses os recados. Nós vamos orar. E eu quero orar abençoando a sua vida em nome de Jesus, também pelos seus pedidos. Então, se você tem algum pedido de oração, você pode colocar aqui no texto, nos comentários, sim, mas se você não quiser colocar, coloque diante do Senhor agora e nós vamos orar todos juntos. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos, com ousadia agora, colocar as nossas súplicas e os nossos pedidos diante do Senhor. A Fernanda, não, o Daniel está me lembrando aqui, ó. A Jéssica pediu oração ontem pelo seu marido, né? Ele é profissional da saúde, René? É isso? Tipo, ele está na linha de frente, ele trabalha, é isso mesmo, ele trabalha no hospital, né? Está na linha de frente aí, né? No combate ao coronavírus, né? Nos lembramos também do pedido da Priscila, né? Pela sua tia, acho que é Neia, se eu não me engano, e pelo Arthur, um bebezinho prematuro, nasceu prematuro, está com 1 mês e também foi diagnosticado, os dois, né? Tanto a tia quanto o neto dela, o Arthur, foi diagnosticado com a Covid-19. Eu não sei como está a situação deles, depois se a Priscila quiser atualizar a gente nos comentários aqui, vamos lembrar também desses pedidos e todos os demais que têm sido feitos. Eu quero lembrar que os pedidos estão sendo levados para o colegiado, nós, juntamente com os pastores ali, temos orado pelos seus pedidos, meu querido. Eles, o Bernardo e o Arthur, né, são gêmeos, os dois estão, Priscila, os dois, né, são prematuros, vamos orar por essas crianças.
E assim todos os pedidos estão sendo colocados ali, viu, meus irmãos? Em oração no colegiado. Nós estamos também contactando os irmãos aí. Cada pastor está com uma listinha aí, né, fazendo um contato para os irmãos para a gente estar junto, para nós estarmos nos atualizando também, como está as emoções, como está a necessidade dos irmãos em oração aí. Vamos orar. Ô Davi está aí, ó. Davi Nunes, fazia tempo que a gente não se falava, hein, Davi? Graça e paz. O Davi Luna também está ao vivo, viu? Eu vi também aí. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por ela que vem de encontro aos nossos corações, para, Senhor, nos advertir a importância de nós estarmos sempre vigilantes, preparados, pois não sabemos o dia em que o Senhor virá. Ó Deus, que Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor Jesus, a realmente vivermos uma vida santa, separada, cada dia mais distantes do pecado, cada dia mais parecidos com o Senhor, cada dia mais próximos ao exemplo que o Senhor deixou para nós, para que sejamos achados como um servo bom quando o Senhor voltar, que está cuidando dos afazeres, que está cuidando dos conservos, como ali nós vemos naquela parábola do capítulo 24, do Evangelho de Mateus, que antecede essa palavra que nós estudamos agora, das 10 virgens, que sejamos assim também, Senhor, prontos, que estejamos com as nossas vasilhas cheias do azeite, da prontidão para o grande encontro com o Senhor. Deus, te agradecemos por essa palavra e pedimos que ela seja completada, Senhor, em nossos corações, nos trazendo esperança, Senhor, em tempos difíceis como esse que nós estamos enfrentando. Pai, agora eu quero pedir por todos os pedidos de oração que estão sendo feitos, ó Deus, pela sua igreja nesse momento, em especial pelo marido da Jéssica, Senhor Jesus, e todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente aí, Senhor, enfrentando, Senhor Jesus, os desafios dessa pandemia. Esteja protegendo cada um, Pai, em nome de Jesus. Os meus familiares também que trabalham na área da saúde, eu coloco diante do Senhor, ó Pai, tem misericórdia, esteja sustentando eles também. Ó Pai, como é difícil muitas vezes deixar os seus familiares em casa e ir para um ambiente de trabalho onde o risco está presente diariamente, mas que eles estejam firmes no Senhor, certos de que o Senhor os tem guardado, os tem protegido. Pai, eu oro pela tia da Priscila, Senhor Jesus, aquela senhora que foi acometida também dessa enfermidade, ó Deus, em especial também por essas crianças tão pequenas, prematuras, Senhor Jesus, o Bernardo e o Arthur, ó Deus, que estão diagnosticados também com o vírus, ó Pai, dessa enfermidade da Covid-19, ó Deus, tem misericórdia, Pai, faça um milagre na vida de todos esses filhos e de todas essas pessoas e de todos os teus filhos, ó Pai, que estão enfrentando essa mesma dificuldade por todo o mundo, Senhor, não porque somos teus filhos e somos merecedores de algum privilégio, mas para que nós possamos testemunhar do teu poder, Senhor, possamos dar testemunho das tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Nós clamamos que o Senhor venha e faça esse milagre, Pai, em nome de Jesus. Todos os pedidos que estão sendo colocados aqui, Senhor, nós pedimos que o Senhor entre com providência, em nome de Jesus, na vida dos teus filhos, que eles possam experimentar a tua graça, o teu amor sendo derramado sobre as suas vidas, o milagre do Senhor acontecendo, e que, ó Deus, quando nós retomarmos as nossas reuniões, juntos ali, no nosso templo em Vila Guarani, que possamos ter grandes testemunhos das maravilhas que o Senhor fez e fará, e continuará fazendo ao longo desses dias nas nossas vidas, porque nós assim cremos, nós temos essa convicção. Pai, te agradecemos por esse encontro, Pai, e pedimos que o Senhor continue nos abençoando ao longo do dia. Assim oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado a todos vocês, irmãos, que participaram conosco da nossa EBD, Unidade Online. Deus abençoe a sua vida. Espero que esse estudo tenha trazido para você consolo, tenha sido também uma palavra de exortação para que você possa renovar as suas expectativas na vinda do Senhor e que possamos todos estar fazendo a sua obra de prontidão, preparados aí. Amém? Que Deus abençoe o domingo, que seja um dia abençoado e que você continue acompanhando a nossa programação à noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós nessa manhã em Jesus. Amém? Tchau, tchau.